18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você em 100,7. Sempre aí na sintonia certa. Valeu. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que nos acompanha aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Estamos sempre contando com a sua participação pelo 994887592. É o nosso WhatsApp, hein, Karime? Exato, você também pode participar pelo YouTube, comentando as matérias, as reportagens, o que a gente fala aqui no 18 horas. Manda um zap, manda um áudio, manda um texto, participa do programa com a gente. Valeu, 6 e 1. Mix. Karime, parece que nós temos uma notícia de última hora aí, vamos abrir o programa. Carlão, é o seguinte, é que tá viralizando aqui, já viralizou nas redes sociais as imagens de um assalto que aconteceu hoje. Exato, horrível. O seguinte, um passageiro ele foi baleado depois de reagir ao assalto dentro do ônibus da linha 678. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, tá? A vítima foi atingida depois de entrar numa luta contra uma mulher que estava participando do crime. As câmeras de segurança dentro do coletivo registraram um momento em que 2 homens e uma mulher anunciam o assalto e começam a pegar os pertences dos passageiros. Um dos suspeitos, inclusive, estava armado. No momento que a mulher vai tirar os pertences desse passageiro, ele se recusa a entregar. Com isso, os 2 começam a entrar numa luta corporal. Outro suspeito que estava armado atira na direção do homem. O ônibus interrompe. Gente, imagina a confusão nessa época de ano. Reagir a assalto é complicado. E a gente não sabe a nossa reação, né, Carlão? E, enfim, o ônibus estava lotado, né? A gente vê pelas imagens. Sim. O ônibus daí interrompe a viagem, o homem que atirou sai do veículo, atirando mais vezes contra os passageiros. Por sorte, nenhuma outra pessoa foi atingida. A mulher e o outro assaltante pulam da catraca e saem do ônibus também. Os 3 fogem. Apesar de ser atingido pelos tiros, o homem continuou em pé. A gente vê isso nas imagens. E segundo informações das testemunhas, ele foi levado para o hospital João Lúcio. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas informou que foi registrado um boletim de ocorrência e vai contribuir com a investigação da Polícia Civil. Pelo menos esse caso foi registrado. O que a gente sabe é que a violência aqui no estado do Amazonas, a gente não tem os números exatos. Os números não são computados. A gente sabe que a Secretaria de Segurança Pública não tem esse mapa, não tem esse registro. A gente não tem como saber, a gente não tem como aferir ou comparar um ano com o outro, porque as informações não são registradas. Não existe esse controle aqui do estado do Amazonas para pelo menos poder ter aí um trabalho de inteligência de coibir os crimes. O que parece é que há toda uma história de disfarçar a realidade cruel que vive a segurança do estado do Amazonas, a segurança da população que não existe. Então a gente não tem a real, a gente não sabe como está com base nos números. A gente sabe com base nos casos relatados de violências, de assaltos, de assassinatos, de arrastão e por aí vai. Aí a gente tem certeza que a segurança pública do estado do Amazonas está numa crise. Agora 6 horas e 4 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, vamos aos destaques do dia do programa 18 horas. Ministério Público do Amazonas entra com ação civil pública contra o governo do Amazonas, a Secretaria de Saúde e o Hospital do Coração Francisca Mendes. E entre as cobranças, o Ministério Público quer a lista de pessoas que morreram sem receber procedimentos por falta de estrutura e insumos. Tribunal de Contas do Amazonas suspende pregão da Câmara Municipal vencido por empresas e parentes de gerente de departamento da Câmara. Depois de cobrança dos professores, Prefeitura de Manaus divulga nota sobre o Fundeb. Agora 6 horas e 5 minutos, juntos começando mais uma edição do programa 18 horas, os destaques desta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Você conferindo a partir de agora até às 7 da noite, no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas.
Olha, o Ministério Público do Amazonas ingressou com uma ação civil pública contra o governo do Amazonas, exigindo a retomada dos exames de cateterismo no Hospital Francisca Mendes. A ação também pede a relação das pessoas que morreram esperando pelo exame que não aconteceu. Exatamente, Carlão. A ação é assinada pela promotora de justiça Luisandra Xícharo de Menezes, responsável pela 58ª Promotoria de Justiça de Saúde. A promotora também quer avançar nas investigações relacionadas a possíveis irregularidades na prestação de serviço de saúde do Francisca Mendes. Além da máquina que faz o exame de cateterismo ficar quebrada por muito tempo e agora, mesmo consertada, não faz o exame porque faltam insumos e materiais. Bom, a gente sabe que falta tudo na saúde pública, como a gente sempre fala aqui no 18 horas. Vamos saber mais detalhes a respeito desta situação agora na reportagem de Odineia Araújo. Apesar de o Hospital Francisca Mendes ser uma referência para a região norte no tratamento do coração, inclusive com o maior número de leitos de UTI, adulto e infantil, centenas de pessoas aguardam por uma cirurgia na unidade, alguns até já estão internados no hospital. Só que quando não é uma coisa, é outra. Primeiro, as máquinas do laboratório de hemodinâmica, que fazem pequenos procedimentos como o cateterismo, estavam paradas há tempos por falta de manutenção. No domingo, o governo anunciou que as cirurgias de cateterismo seriam retomadas na segunda-feira porque as máquinas já estavam funcionando. Só que os procedimentos até hoje, quinta-feira, não estão sendo feitos por falta de insumos e materiais básicos para as cirurgias. Não tem material nem mesmo para cirurgias de emergência quando há risco de morte, segundo informações enviadas ao 18 horas. Por causa de tudo isso, o Ministério Público do Amazonas, por meio da Promotoria Especializada em Justiça da Saúde, entrou com uma ação civil pública na Justiça contra o governo do estado, a Secretaria de Saúde do Amazonas e o Hospital do Coração Francisca Mendes. A promotora de Justiça, Luisandra Xícharo de Menezes, pediu inclusive que o governo apresente a lista de pessoas que morreram aguardando para fazer procedimentos no Hospital Francisca Mendes. Em entrevista ao 18 horas, ela já havia informado que caso o cateterismo anunciado pelo governo não retornasse, ela tomaria outras providências. Nós vamos apurar a veracidade dessa alegação de que de fato foram retomados os exames e verificar também a questão da aquisição de materiais e insumos para a realização dessas cirurgias, né? Porque ainda que retome o funcionamento da máquina, o hospital estava com carência de material para a realização das cirurgias. Então nós vamos averiguar todas essas informações, no caso de não ter sido atendido, ingressar com uma ação cabível à espécie para fazer com que os pacientes que aguardam tenham seus procedimentos realizados. Como o anúncio do governo de retomar o cateterismo não foi cumprido, o Ministério Público entrou na Justiça. O objetivo da ação civil pública é parar a constante suspensão dos procedimentos de cateterismo no Hospital do Coração Francisca Mendes. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, que governo é esse, né? Não tem nada, tá? Faltou tudo, parou, acabou. A saúde está, sim, colapsada mais uma vez nesta gestão, pela 4ª vez. Que governo é esse que não consegue oferecer um exame de cateterismo para a população? Esse exame, gente, hoje em dia é simples, de baixo custo, mas que é essencial para quem vai fazer uma cirurgia cardíaca. Gente, as pessoas estão morrendo porque não conseguem fazer a cirurgia sem o exame de cateterismo. É um processo, né? É todo um processo e é um exame simples. E o Ministério Público do Estado, ele inclusive, Carlão, ele quer saber a lista das pessoas que morreram sem conseguir fazer o cateterismo. Gente, são crianças cardiopatas, pacientes com problemas cardiovasculares que estão piorando e até morrendo pela
incompetência do governador Wilson Lima, que não consegue fazer o mínimo na saúde pública. Karime, infelizmente, esse caos está em todas as unidades de saúde do estado. Na Fundação Secom, os pacientes diagnosticados com câncer não conseguem iniciar o tratamento no tempo de até 60 dias, que é inclusive estipulado por lei, ok? Está na lei. Quem precisa fazer uma cirurgia de ortopedia espera por meses sofrendo com dor, imobilizado, porque a fila para uma cirurgia é gigantesca. Tudo na saúde pública hoje aqui no estado do Amazonas é difícil e muito complicado. Carlão, é um colapso. A gente sabe, estamos num colapso. Os profissionais não recebem. E o pior é que o governo diz que já gastou 5 bilhões de reais no sistema de saúde. Você que está me ouvindo, você acredita nisso? Você vê isso? Quando você vai lá no hospital do governo do estado precisar de algum atendimento, você vê esses 5 bilhões de reais? É impossível, gente. Para onde é que foi esse dinheiro, Carlão? Porque a gente não vê. Tudo está muito pior do que antes, nada melhora. O único hospital que ainda funciona bem é o Hospital do Sangue, do Hemoan. Fora isso, todos estão sucateados, os profissionais da saúde. Os médicos ainda não receberam, entrado no acordo, estão esperando aí ano que vem, vamos ver. Bom, temos aí cirurgiões, enfermeiros, maqueiros e até as pessoas da limpeza, alimentação e segurança aguardando receber os atrasados. Devem receber agora uma porcentagem dos atrasados, mas não integral. Como 4 meses, né? 4, 5 meses, por aí. Tem empresa que está desde o início do ano, quase um ano aí sem receber. Meses, né? E outras empresas médicas têm salários, têm pagamentos em aberto desde 2021. Agora, cadê esses 5 bilhões de reais que sequer o salário das pessoas foi pago? Tá todo mundo aí com um salário, com um pagamento atrasado. Falta tudo lá na ponta, né, Carlão? Alimentação. Exato. Falta medicamento, tudo. De novo. Cadê 5 bilhões de reais? E o governo do estado tem sim que dar satisfação para a população. 5 bilhões de reais do meu dinheiro, Carlão, do teu dinheiro, do seu dinheiro. É dinheiro do contribuinte, é dinheiro do cidadão. E ele deve satisfação para a população de onde ele gastou esses 5 bilhões de reais. Deve satisfação com nota, tá? Porque se você some com algum dinheiro que não é seu, você vai ter que prestar essa satisfação, não é verdade? Então a gente está aqui cobrando. Eu quero ver as notas. Cadê? Onde foi gasto? 5 bilhões de reais. A população precisa, merece, é um dever do Estado prestar essa conta. Agora 6h13, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, ainda na saúde, hein? Nessa área da saúde. A juíza Etelvina Lobo Braga, da terceira vara da Fazenda Pública da capital, rejeitou o pedido da Defensoria Pública do Estado para obrigar o governo do Amazonas a repassar 9,4 milhões de reais à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Mais dinheiro, né, Carlão? Bom, o motivo é o seguinte: a juíza considerou que o Estado já repassou o valor superior ao orçado pela Fundação e que eventual escassez de recursos está atrelada à má gestão dele e não à falta de repasse. Olha só, o Estado, segundo a magistrada, já repassou à Fundação de Medicina Tropical valor superior a 55% ao orçado pela própria Fundação, quando da elaboração do orçamento deste exercício. O orçamento de 2023 prevê repasse de 45 milhões à Fundação e o governo já repassou 70,2 milhões de reais. E ao negar o pedido, Etelvina Braga considerou que o governo do Amazonas comprovou que vem adotando as medidas cabíveis para evitar o colapso do desabastecimento da Fundação Tropical. Mas a situação da Fundação é extremamente preocupante, sim, por causa da escassez de material, medicamentos e insumos. Mix. Olha só, a polêmica sobre o não pagamento do abono do Fundeb para os profissionais de educação continua sendo o assunto mais comentado nas redes sociais hoje, hein? Hoje foi a vez do governador Wilson Lima também anunciar que não fará o pagamento do Fundeb agora em dezembro, virou moda. E os professores ficaram na hora veja agora em dezembro, né, Carlão? Virou moda, exato. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando esta história e traz pra gente aqui todas as atualizações dessa
dessa situação ao vivo aqui pra gente. André, muito boa noite, André. Então, quer dizer que nem os professores da rede municipal, nem os professores do estado vão receber o abono do Fundeb este ano, não é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha só, Karime e Carlão, a informação sobre o não pagamento do Fundeb à maioria dos professores da rede de ensino estadual é do próprio governador aqui do estado, o Wilson Lima, que fez, então, essa fala dele aí foi durante um programa que também foi exibido no YouTube, e a gente, inclusive, tem um trecho aí dele falando sobre que não será possível pagar este ano o abono, mas provavelmente no começo do próximo ano. Vamos acompanhar. Quando é que acontece o abono Fundeb? Quando a gente tem uma folga ou um excesso de arrecadação ou de repasse que sobra esse recurso. E aí a gente partilha entre os profissionais. A gente está no fechamento do ano, mas tudo indica que eu não vou ter recurso suficiente para poder fazer essa partilha. E eu estou estudando aqui com a minha Secretaria de Fazenda para entender o que a gente vai conseguir fazer, ou se no finalzinho desse ano ou início do ano que vem, com relação a essa questão do abono Fundeb. Há uma possibilidade da gente fazer isso no ano que vem, no início do ano que vem, alguma coisa nesse sentido, porque eu preciso ainda ter o repasse desse mês de dezembro para entender como é que eu vou fechar o ano. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala do governador do Amazonas, o Wilson Lima, que esteve ali durante um programa que também foi exibido ali no YouTube, falando aí sobre o que os professores aqui do estado estão aguardando, né? Esse Fundeb, né? O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de valorização dos profissionais da educação, ele garante o reforço de caixa de estados e municípios, isso para investir nos estudantes da rede pública da educação, desde a infância até o ensino médio, e a verba aí também é usada para pagar salários dos professores, reformas e escolas, entre outros gastos, né? O que aconteceu? Olha só, primeiro, o prefeito de Manaus já havia anunciado, inclusive a gente trouxe isso aqui ontem, né? Esse assunto do não pagamento desse abono para os professores aqui de Manaus. Isso fez com que esses profissionais da educação aqui do município, né, se reunissem ali em frente da sede da prefeitura de Manaus, que fica no bairro Compensa, na Zona Oeste, e fizeram ali uma manifestação, né? E de ontem para hoje, após essa manifestação, após toda essa repercussão, a Secretaria Municipal de Educação, que é a SEMED, disse que aplicou os recursos do Fundeb em pagamentos de folha de pessoal e nas despesas operacionais das unidades escolares, e que a divisão do recurso do Fundeb foram 93% para a folha de pessoa e 7% para as despesas operacionais das unidades escolares. Os valores também foram gastos, segundo a prefeitura, para pagar auxílio transporte e auxílio alimentação. A prefeitura diz também que o mínimo previsto pela emenda constitucional para aplicação com despesas de pessoal é de 70%, e os demais 30% podem ser utilizados com despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino, né? Mas a justificativa dos gastos do Fundeb não convenceu aí os trabalhadores da educação, né? Porque, olha só, segundo o assessor jurídico do Asprom Sindical, a entidade que representa os professores e pedagogos de Manaus, a instituição, né, que ela representa, então, os professores e pedagogos aqui de Manaus, que é o Lambert Melo, ele diz que os gastos colocados agora no portal da Transparência não são confiáveis. Por quê? Vamos saber isso na fala dele. Não há a iniciativa do prefeito de dialogar com o sindicato, com a categoria, mostrar os documentos, mostrar as contas, para que a gente possa ter a certeza de que aquilo que está sendo colocado no portal procede. Então, veja, lá no portal da Transparência tem informações, mas nós não sabemos se aqueles gastos que estão colocados lá através de documentos, se eles aconteceram de verdade. Então a prefeitura diz que gastou dinheiro com determinada coisa, mas nós não temos acesso a saber se aquilo que está dito lá corresponde com a verdade. 18 horas.
Então, Karime Carlão, a gente ouviu aí a fala do Lambert Mello, né? Ele que é assessor jurídico aí, assessor representante aí dos professores e pedagogos aqui da cidade de Manaus, falando aí sobre essa situação que, inclusive, o sindicato reivindica da Câmara dos Vereadores de Manaus, que abra uma CPI para investigar os gastos dos recursos do Fundeb, né? A categoria alegou que não foi avisada previamente, né? Os professores acabaram falando isso, inclusive ontem na manifestação que a gente trouxe aqui a fala de um deles, sobre aí então o não pagamento desse benefício, né? E conforme os dados da Confederação Nacional dos Municípios, o Fundeb de Manaus deste ano é de pelo menos aí 1,3 bilhão, 74 milhões a mais que em 2020 e até agora não se sabe esse motivo exato, né? Como o sindicato falou aí sobre o não pagamento, tanto para os professores aqui do município, quanto também para os professores do estado, Karime Carlão. Certo, muitíssimo obrigada, André Meirelles, pelas informações. Ou seja, o município não vai receber mesmo e o estado, né, pode ser que se eu fizer uma conta do ano que vem e calcular isso sim, né, vamos ver se dá e se vai ter, e aí ficou com uma promessa aí muito capenga para o ano que vem. Obrigada, André. Valeu, André. 6h21, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Aí, falando em você, hein? Você pode participar conosco aqui no 18 horas. O nosso WhatsApp está à sua disposição, que é o 994887592. Inclusive tem participação, né, Karime? Tem, Carlão, tem sim. É o Cássio Santos da Praça 14. Ele Cássio disse o seguinte: boa noite, Karime Leão, boa noite, Carlão. Olá. Lamentável assalto em ônibus, que a gente abriu o programa falando sobre isso. Qualquer lugar de Manaus não tem segurança. Não fazem boletim de ocorrência porque é perda de tempo. Não fazem nada. Tá aí a reclamação, a fala, a participação de Cássio Santos da Praça 14. Valeu, Cássio, 6h22, participe também, hein? 994887592, valendo a sua participação. Mix. Olha, a Prefeitura de Manaus pediu ao Tribunal de Justiça do Amazonas a continuidade por mais 10 meses do aterro sanitário no quilômetro 19 da rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara, Karine. Então, Carlão, a Prefeitura apresentou um projeto executivo de ampliação lateral do aterro e afirmou que a vida útil do local segue até o mês de outubro do ano que vem. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Nathalie Moraes. A Prefeitura de Manaus pediu ao Tribunal de Justiça do Amazonas, no dia 13 deste mês, a continuidade por mais 10 meses do aterro sanitário, que fica localizado no quilômetro 19 da rodovia M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara. A Prefeitura apresentou um projeto executivo de ampliação lateral do aterro e afirmou que, ainda que haja expansão no local, a vida útil do empreendimento vai até outubro do ano que vem. O estudo que gerou o projeto executivo, que foi elaborado pela empresa Frau Consultoria, com sede em São Paulo. O contrato emergencial é de 98 mil e foi assinado no dia 13 de novembro e publicado no Diário Oficial do município no dia 5 de dezembro. A compostagem de lixo no local deve ser encerrada no próximo dia 31 deste mês, cumprindo uma decisão da terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, que em agosto deste ano acatou parcialmente recursos do Ministério Público aqui do estado. Há uma audiência de conciliação agendada para o próximo dia 22 de janeiro de 2024. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h24 e vamos falar sobre os bastidores, os assuntos lá de Brasília, né, Carlão? Mas desta vez, hoje, novamente, estamos contando com a participação e a presença do nosso correspondente em Brasília, aqui em Manaus, nos estúdios da Mix, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bem-vindo, bom te ver aqui pertinho da gente. Então, Cadu, a gente já tá, né, contagem regressiva para 2024, ano de eleição, e podemos ter aí uma super fusão partidária. Gente, a federação, reunindo PP, União Brasil e Republicanos, existe essa possibilidade? Conta mais. Bela fusão. É o trisal
eleitoral. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Olha, Karime, são os 3 maiores partidos, né? PP, União Brasil, estavam ali já namorando, já tinha um tempo, desde as eleições de 2022, estavam ensaiando aí esse casamento, digamos assim, né? Essa federação, só que aí a lei eleitoral, ela diz o seguinte, que federação é quase que uma fusão, né? Você tem que ficar fechado ali, os 2 partidos têm que caminhar juntinhos durante 4 anos em nível nacional, e aí tem a conjuntura política no país, nas regiões, que acaba atrapalhando, digamos assim, esse casamento, né? Só que aí veio o Republicanos, a novidade é o Republicanos, né? De mansinho chegou se mostrando o interesse de fazer parte dessa federação, né? Que era um assunto que estava guardadinho no lugarzinho do peito aqui, no coraçãozinho, né? Só que no jogo político nacional, na cúpula, essa federação seria muito boa para os 3 partidos, por isso que há o interesse, né? Porque formaria, Karime, a principal, a maior bancada da Câmara, teria aí 150 deputados, isso daria um impulso muito grande para impedir uma possível vitória do sucessor de Arthur Lira nas eleições da presidência da Câmara no ano que vem. Então, mas aí a gente sabe que na conjuntura local, na conjuntura regional, não só em Manaus, no Amazonas, mas em várias cidades do país inteiro, o PP nem sempre está caminhando lado a lado com a União Brasil e nem com Republicanos e vice-versa, né? Então, o PP, que é o grande interessado nessa proposta de oficializar a federação, o União Brasil está preocupado com isso, pode afetar as alianças políticas nos estados e nos municípios, e tem o Republicanos dizendo que topa, ok, beleza, mas vai com calma que o santo é de barro, né? Porque tem essa conjuntura política do Republicanos, inclusive no estado do Amazonas. Nós temos 2 deputados federais, né? Adair Filho, temos Silas Câmara também, que eles dialogam com outros partidos, e que se fizer uma federação, meio que engessa, né, o trabalho, as alianças políticas por aqui. Tem gente acreditando, tem gente apoiando e tem gente dizendo que não vai rolar, né? Mas então vamos seguir acompanhando essa história, Karime, porque é possível que antes das eleições municipais, é possível que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, anuncie essa federação que pode mexer com o cenário político nacional e também o cenário político regional. Karime, Carrão. Ricardo, olha só, se acontecer é interessante, hein? A Câmara aprova a PL que permite que professores, veja bem, pegue carona no transporte escolar. Explica aí pra gente, é provável isso? Procede, Cadu? A gente até já falou, né, Carlão, lembra? Falamos. Seria interessante, né, Carlão, que você falou. Esse projeto vai para a sanção presidencial, Carlão. É por isso que eu trouxe esse assunto pra gente discutir, porque na verdade é uma normalização, uma normatização da gentileza, né? Isso daí, a gente deveria imaginar que seria possível um professor pegar carona no ônibus escolar. É muito lógico, você está indo para o mesmo local. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E a gente sabe que professor é o pessoal que está precisando, né? Ninguém ganha tão bem e seria toda ajuda é bem-vinda. Exatamente. Então o que acontece? Na lei, ela não proíbe e também ela não diz nada a respeito sobre dar carona para o professor. E o que acontece? Isso fica a critério da Secretaria de Educação, fica a critério do gestor escolar, que acaba proibindo. Fica uma situação bem difícil, administrativamente difícil, né? Então, o diretor escolar, ele prefere não permitir que o ônibus escolar abra a porta, permita a carona ao professor. O que acontece? Esse projeto de lei, ele é do Senado Federal e ele passou no Senado Federal, passou muito tempo para ser aprovado, foi para a Câmara dos Deputados e essa semana passou na CCJ, e como a tramitação ela é conclusiva, vai direto para a sanção presidencial. Passou pelo Senado, foi para a Câmara e agora a sanção presidencial. Eu conversei com o deputado Fernando Marangoni, do estado de São Paulo, ele é do União Brasil, foi o relator dessa matéria. E ele explica pra gente melhor o contexto desse projeto de lei. Vamos ouvir. Quando a gente tem o transporte público escolar dos alunos, tá? Ele tem trecho determinado, tá? E os professores que porventura morem nas redondezas e havendo assento vago queiram se utilizar para os estabelecimentos de ensino o transporte público escolar, não podiam, porque não tinha regulamentação. Então, a regulamentação deixa isso de forma clara, ou seja, aqueles professores que desejarem
usar o transporte público escolar junto com os alunos para ir para o estabelecimento de ensino, podem, a partir do nosso relatório, né? Porém, preservamos a priorização do transporte dos alunos, os trechos que eles percorrem autorizados, então não vai haver desvio de caminho dos ônibus, tá? E agora vão poder, havendo assento vago, utilizar o transporte público. Então, a partir de agora, está na lei. E vai para sanção, é isso? Não, ele é terminativo aqui na CCJ. Provavelmente não vai haver recurso para jogar plenário, ele já sai daqui aprovado. 18 horas. A gente ouviu o deputado federal do União Brasil, Fernando Marangoni, a respeito do projeto de lei que agora autoriza a carona para os professores. Lembrando, né, Cadu, que você, quando trouxe essa informação pela primeira vez, falou que a prioridade são os alunos. Exatamente. Então não seria para levantar, para entrar o professor, nem desviar a rota, mas seria um facilitador para os professores. Exatamente, facilita essa vida, mas a gente tem que entender que tem que prevalecer a lei. O transporte escolar é dos alunos, né? O professor acaba ficando em segundo plano, mas é o meio termo, né, para se chegar, mas tem aquela gentileza, né? Eu, por exemplo, sou aluno, tô vendo que meu professor tá de pé, eu me levanto para ele. Geralmente o professor tá sempre carregado com livro, sacolas, um monte de material. Exatamente, é o respeito. Às vezes prevalece ali o bom senso, né? O bom convívio entre professores e alunos, mas que bom que vai para a sanção presidencial. Eu acredito que pelo perfil do presidente Lula, isso daí vai ser sancionado muito em breve, provavelmente no ano que vem. Agora a gente conta com esse projeto. Inclusive, eu conversei com uma professora da rede estadual, ela disse que o Vale Transporte mensal da rede estadual de ensino é de R$167, Karime. Não dá, deve fechar o mês. Não dá para toda. Pronto, 4 dias aí, Carlos. Exatamente. E aí, dependendo, tem gente que pega 2 ônibus. Exato. Então, e não é só uma escola, às vezes a pessoa tem matrícula em várias, né? Exatamente, ou seja, exatamente. Não dá. A ideia é facilitar o quanto mais, né, possível. Exatamente. Aqui, pelo menos em Brasília, tem o ônibus escolar está praticamente em toda a área urbana, mas aqui em Manaus está na área rural. Isso facilita também para o professor da área rural. Tem professor que mora em Manaus, na zona urbana, e dá aula na área rural. Podia pegar uma carona. Olha aí. Tomara que dê certo, né? Pelo menos um passinho pequeno aí, uma evolução, né? Toda ajuda é bem-vinda, né, Exatamente. Cadu? Cadu, então, conta mais pra gente o que foi destaque hoje. Traz pra gente as rapidinhas do dia. Karime, tem um projeto de lei 2767 de 2023 que muda as regras de milhagens aéreas. Esse projeto de lei é do deputado Amon Mandel, que está na pauta nesse momento na Câmara dos Deputados, mas não é o mérito dessa matéria, é a urgência de votação. O que diz esse projeto? Ele muda essas regras com relação às milhagens aéreas, ele muda com relação ao prazo, a validade dos pontos, né? A forma, a antecipação, a empresa aérea é obrigada a informar o consumidor que os pontos estão perdendo validade, até quando eles duram. Ele obriga que a empresa aérea dê satisfação sobre os pontos que estão sendo acumulados e a gestão desses pontos. Então ele faz uma mudança na lei do consumidor, que é muito boa esse projeto, ele faz uma regulação com relação às milhagens aéreas. Tá rolando um lobby muito forte das empresas aéreas para que esse projeto não seja votado hoje, então já passou a urgência de votação, isso é um grande passo. Então a gente segue acompanhando. Agora, Karime, tem um outro fato. Ontem, quem acompanhou aí aquela cerimônia, né, de promulgação da reforma tributária, a gente viu que tinha uma turminha de deputados federais gritando: Lula ladrão, seu lugar é na prisão, né? Independente de posicionamentos políticos, aquilo lá foi uma vergonha, né? Gritar no meio de um plenário, num cenário político, numa solenidade, aquilo é coisa de moleque, né? 5 deputados começaram a gritar, houve um tapa na cara, um deputado do PT bateu na cara de outro deputado, que era do Republicanos, e aquilo surgiu um bafafá. Arthur Lira chamou a atenção de todo mundo, né? Agora o Conselho, qual é a novidade de hoje? O Conselho de Ética começou a investigar tudo isso. Começou a investigar o deputado que deu tapa na cara, começou a puxar os vídeos de todos os parlamentares que começaram esse grito, né? Puxar esse grito, que começou com o Nicolas Ferreira e continuou com o Gustavo Gayer, com a Abílio Brunini e aquela patota toda.
da extrema-direita. Todos eles estão arrolados na mesma investigação, que pode, inclusive, terminar possivelmente num processo de cassação. Eu duvido que isso aconteça, mas no mínimo de uma forma disciplinar, porque foi determinação do presidente Arthur Lira que ele se sentiu constrangido na cerimônia de ontem. Nossa, é porque também os ânimos já são inflamados, a gente sabe que a polarização está aí. Então qualquer agitação fora do tom, fora de propósito e no lugar errado, não poderia, né? Exatamente. Só vai causar confusão mesmo. Nem pátio de escola a gente faz isso. Não Imagina pode. no plenário de uma Câmara de Deputados. É um total desrespeito. Mas enfim, essas são as rapidinhas de hoje, Karime. Muito obrigada, Cadu. Valeu. Até amanhã, valeu, Cadu. Carlão. Valeu, Karime. Um abraço. Tchau, Queridão. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o aplicativo do governo federal Celular Seguro para bloquear telefones roubados em menos de uma hora chegou a 150 mil cadastros em menos de 24 horas após o seu lançamento, hein? Olha aí, Karime. Carlão, a informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e revela também que até às 8 da manhã de hoje, 98 mil celulares foram registrados via site ou aplicativo. 18 horas. Agora 6h35, você no melhor mix do Brasil no 18 horas. Continue aí, daqui a pouquinho você vai saber. Natal vai ser debaixo de muita chuva aqui em Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes, já no 18 horas. 18 horas. Agora tempo e temperatura, vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã já é sexta-feira, hein? Já no clima do Natal. Tempo e temperatura para sexta, Carimilhão. Previsão do tempo. Vamos lá, Carlão. Para esta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 96%. Mix. Olha, o Rio Negro superou hoje pela manhã a cota de 17 metros ao subir mais 20 centímetros de ontem para hoje. Agora o nível no Porto de Manaus é de 17 metros e 14 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E o final de ano deve ter maior incidência de chuvas no Amazonas. Vai chover. A previsão é que tenhamos aí o Natal com pancadas de chuva, hein, Karime? Aqui na capital, aqui em Manaus. Exato, Carlão. É o nosso tão bem-vindo inverno amazônico, né? E para saber um pouco mais, a repórter Nathalie Moraes conversou com um meteorologista e traz os detalhes pra gente. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o Amazonas pode ter chuvas acima da média nessa reta final de 2023. As festas de Natal e Ano Novo podem acontecer com a presença de temporais em todas as regiões aqui do estado. No feriadão do Natal, a previsão é que Manaus tenha pancadas de chuva. De acordo com a meteorologista Lenice Souza, os temporais podem acontecer em áreas isoladas. Segundo ela, por conta da estiagem prolongada, ainda não entramos de vez no período chuvoso. Então as chuvas começam a aparecer, mesmo de forma irregular no nosso estado, mas elas já dão início. Para a faixa leste do nosso estado, que abrange a região metropolitana de Manaus, a previsão ao longo dos 7 dias é de precipitação em torno de 10 a 30 milímetros. Enquanto na faixa oeste do nosso estado, as chuvas já são mais volumosas e a precipitação aí para esses próximos 7 dias são de chuvas aí em torno de 50 a 80 milímetros. De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento Climático da Defesa Civil aqui do Amazonas, deve chover com mais frequência nessa última semana do ano de 2023 aqui em Manaus. Além disso, no município de Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Iranduba, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Manacapuru também. Segundo Lenice de Souza, as chuvas podem ser intensas com trovoadas e rajadas de vento. Então, o período aí que as chuvas começam de forma irregular, ainda em áreas pontuais ali do estado, mas elas já vão dando início praticamente todo o estado aí. Então, a gente tem às vezes episódios pontuais, assim, durante a semana, devido à influência não só do Pacífico, do Atlântico, mas às vezes lá do Índico também, né? Os especialistas dizem que o final do ano deve ter maior incidência de chuvas em todo o estado, porque existe uma formação de um canal de umidade em toda a região norte do Brasil. As chuvas podem ter um volume de até 70 milímetros e com vento
ventos que podem chegar a 50 km por hora. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 39 minutos em Manaus, e o Amazonas teve aumento da cobertura vacinal em 2023. O Amazonas se destacou na vacinação de hepatite A, que passou de 71,4% em 2022 para 81,7% este ano, o que representa um aumento de 10,3 pontos percentuais. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde e correspondem a um período de janeiro a outubro de 2023, comparados com todo o ano de 2022. E em todo o Brasil, a cobertura também foi ampliada em 10,9% no caso da vacina DTP, que inclui difteria, tétano e coqueluche. Nesse caso, saltou de 67,6% no ano passado para 78,5% neste ano. Em nível nacional, 8 vacinas recomendadas do calendário infantil apresentaram aumento nas coberturas vacinais. E hoje, o Ministério da Saúde anunciou que vai incorporar a vacina da dengue no SUS. E o calendário vacinal vai começar em fevereiro do ano que vem. Mix. Olha, o Brasil apresentou um projeto bilionário que promete recuperar 24 milhões de hectares na Amazônia, hein? Então, Carlão, é o projeto que foi anunciado na COP28, que pretende captar de recursos internacionais para devolver floresta à região historicamente mais degradada da Amazônia. Vamos entender melhor agora na reportagem de André Meirelles. Com a redução do desmatamento alcançada neste ano, o Brasil apresentou na COP28 um projeto bilionário para a captação de recursos internacionais visando devolver floresta à região historicamente mais degradada da Amazônia. Orçada em 203 bilhões de reais até 2050, o Arco da Restauração, iniciativa de grande escala que pretende recuperar 24 milhões de hectares e criar bases para o desenvolvimento do setor, vai poder se tornar uma das maiores ações mundiais voltadas a plantar árvores e restabelecer ecossistemas. A primeira fase do programa tem meta de recuperar 6 milhões de hectares até 2030, com captação de 51 bilhões de reais via doações e investidores. No período, estima-se remover 1,65 bilhão de toneladas de carbono da atmosfera, com monitoramento das áreas pelo Ministério do Meio Ambiente. Entre 2030 e 2050, serão mais de 18 milhões de hectares, ao custo de 153 bilhões de reais. Para a ministra Marina Silva, o Fundo Amazônia, criado pelo presidente Lula em 2008, permitiu o apoio internacional para o combate ao desmatamento no país. Foi criado lá atrás, em 2008, quando a gente teve essa percepção de que era possível fazer um fundo com recursos privados dentro de um banco público, aonde tanto o governo quanto a sociedade tivessem que participar seguindo as mesmas regras, sem tivesse nem um privilégio para o governo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h42, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas apresentou um balanço da Operação Boas Festas em Manaus e região metropolitana. E dos mais de 13 mil produtos natalinos fiscalizados, foram apreendidos pelo menos 2.152. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto e traz os detalhes agora. O Instituto de Pesos e Medidas apresentou o balanço da Operação Boas Festas. Foram fiscalizados 13.412 produtos natalinos entre os dias 5 e 15 de dezembro, pelo Instituto de Pesos e Medidas aqui do Amazonas. E desse total de itens verificados, 2.152 foram reprovados e apreendidos por estarem fora dos padrões de qualidade e também de segurança, além de não apresentarem certificação do
em metro, como explica o diretor-presidente do IPEM aqui no estado, Renato Marinho. A Operação Boas Festas ela vem com o intuito de trazer segurança ao consumidor, tanto na aquisição de produtos naftalinos e em conformidade também com produtos pré-medidos da cesta básica, com uvas passas, produtos que são medidos fora da presença do consumidor. Todo consumidor, ao adquirir esses produtos natalinos, no caso, pisca-pisca, verificar se o material tem a certificação de metro. Esse aqui nós já verificamos que não consta. Então são produtos que vão ser retirados do mercado, vão ser aferidos, no caso, uma notificação à empresa e ela terá um prazo para se defender. São produtos que podem, inclusive, incorrer em acidentes, como incêndios. Ao longo dos 10 dias de operação, pelo menos 100 estabelecimentos foram visitados, dos quais 6 foram notificados por comercializar produtos irregulares. Após as notificações, os representantes das empresas têm um prazo de até 10 dias para apresentar a defesa junto ao IPEM, podendo ser multado em até R$1,5 milhão de reais. 950 produtos pré-medidos tradicionais das festas de fim de ano, entre panetones, frutas cristalizadas, nozes, castanhas, uvas passas, peru, pernil, chester, tender e bacalhau, foram coletados em 32 estabelecimentos comerciais. E das amostras submetidas aos testes de laboratório, pelo menos 20 foram reprovados por apresentarem um peso inferior ao declarado na embalagem. Por isso, o consumidor precisa ficar atento e, ao desconfiar das possíveis irregularidades, é só denunciar a ouvidoria do IPEM aqui no Amazonas através do número 0800 092 2020 e também através do WhatsApp no 99261 7143, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 2 da tarde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, hein? A fase 2 do Feirão Serasa Limpa Nome termina amanhã, sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Com um número recorde de 600 empresas parceiras e descontos que chegam a 99%. As oportunidades de renegociação de dívidas estão disponíveis nos canais online oficiais ou de forma presencial nas agências dos Correios espalhados pelo país. Então, Carlão, desde o dia 30 de outubro foram concedidos mais de 20 bilhões de reais em descontos. Mais de 7 milhões de dívidas foram negociadas nesse período. E o ano deve fechar com queda no número de inadimplentes. Olha, segundo a Serasa, em novembro, o número de inadimplentes caiu 0,12% em comparação com o mês de outubro. O total de 71,81 milhões de consumidores fecharam novembro com pendências financeiras. As principais dívidas dos brasileiros são o cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestação de carro ou da casa. Mix. Economia. Legal, conferindo agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar comercial fechou o dia em queda de 0,49%, cotado a R$ 4,88. O euro fechou em queda de 0,01% aos R$ 5,37. O Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 1,19% aos R$ 213.954. O Ibovespa fechou em alta hoje de 0,7% e segue fechando acima dos 131 mil pontos. Fechou aos 131.723 pontos. E o Banco Central reduziu suas estimativas de inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo para 2023, de 5% para 4,6%. Neste ano, a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,25%, podendo oscilar entre 1,75% e 4,75%. Mix. Hora 6h48, nós estamos a apenas 4 dias da maior festa cristã e os espetáculos de Natal estão na programação, hein? A Zona Leste de Manaus recebeu a parada natalina da Manaus Cult na noite desta quarta-feira, Karine. Exato, vamos acompanhar mais detalhes agora com Nathalie Moraes. A programação natalina da Prefeitura vem proporcionando muita alegria para as crianças e famílias por onde passa. Viviane estava muito emocionada por poder ver pela primeira vez uma programação natalina acompanhada de suas filhas.
maravilhoso. Tenho 35 anos que moro aqui, nascida e criada, nunca teve. Primeira vez, é maravilhoso, foi maravilhoso ter visto, poder ter trazido minhas filhas para contemplar e foi muito bonito, mágico mesmo, Natal mágico, muito bom. O pesquisador Netinho do Povo estava com a filha Aurora de apenas 1 ano e meio. Ele comemorou a chegada da parada natalina ao Jorge Teixeira na Zona Leste. O sentimento é de alegria, porque há tempo aqui na comunidade a gente não recebia um grande evento que nem esse através da Prefeitura de Manaus. Aqui na nossa área estava precisando da alegria de Natal, o espírito de Natal, porque é uma coisa tão importante para as crianças, para os adultos, para os jovens. Rodar esse evento aí na periferia é uma coisa tão boa que realmente para muitas pessoas que não têm condições de ir até Ponta Negra, ao Lago São Sebastião, receber esse evento na comunidade atrai muito momento gratificante, entendeu? Karine Damasceno, de apenas 9 anos, era só alegria por ver o Papai Noel de perto. Ela ainda fez um pedido especial de presente de Natal ao bom velhinho. Isso é uma alegria, porque tem muitas crianças que querem ver Papai Noel. Eu nunca vi Papai Noel de perto. Só na minha escola, já que ele faz brinquedo, ele pode fazer um iPhone pra mim. A parada natalina passou pelas avenidas Hilário Gurjão, Itaúba, Altais Mirim e outras vias da Zona Leste. A programação do Natal das Águas Esperança, que se renova, já passou por mais de 37 bairros aqui da capital, levando a magia do Natal para as 6 zonas da cidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 50 minutos aqui em Manaus e chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com ela, Cíntia Blink, que já está ao meu lado. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, vamos lá. Temos mudança no secretariado do prefeito Davi Almeida ou não temos? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Vambora. Tem mudança, sim. Tem novidades sobre esse assunto. Acontece que o ex-superintendente da Polícia Federal, Sérgio Fontes, ele saiu da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, ambiente ali da Prefeitura de Manaus, e acaba de assumir um cargo no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Já consta até no Diário Oficial, ali bonitinho. Qual que é esse novo cargo? Secretário-Geral de Inteligência. Esse cargo nasce junto com a presença de Sérgio Fontes nesse outro ambiente que agora é o Tribunal de Contas. E no lugar dele lá no município, na Secretaria SEG, né, essa de Segurança Pública e Defesa Social, ficou o policial federal penal Alberto Siqueira Neto. Então, houve essa mudança. De acordo com os bastidores, quem trouxe essa notícia primeiro foi o jornalista Iel Levi. Ele disse que não há nenhum prejuízo aí na relação entre o prefeito Davi Almeida e o secretário Sérgio Fontes. Foi realmente um convite da conselheira Yara Lins, que é a nova presidente do Tribunal de Contas desde o dia 1º de dezembro, e ela chamou ele para fazer parte aí do tribunal, onde ele foi acolhido nesse cargo que foi criado para ele. É isso. Agora, outro nome, quando a gente fala assim, nome, mudanças e tudo mais, é importante dizer, é no governo, né? Que toda hora fica, né? Toda hora tá sendo dito Anuar caiu. Anuar, secretário de saúde, pasta da saúde, ela é frágil no governo Wilson Lima, sempre foi. Passa por problemas agora, é assunto aqui todo dia. Saúde e segurança, diga-se de passagem, né? Sim, mas o de segurança ninguém tá falando, então tá caindo para Anuar, entendeu? E aí o que acontece? Toda hora tá saindo a notícia de eita, foi exonerado, mas até agora, gente, só boato. Não há nenhuma, não tem nada no diário. A informação que eu tenho de bastidor não há risco dele sair por agora. Inclusive, hoje ele reuniu com o governador Wilson Lima. Não tive acesso à pauta aí da reunião, mas por enquanto essa história de que Anuar não é mais secretário da Secretaria de Saúde, não é real. Karime, Carlão. É uma outra relação conturbada aí também. O governador Wilson Lima e prefeito Davi Almeida. Quantas anda a relação dos dois, o casamento agora no momento e para 2024? Eles seguem? O casamento é muito bom. Né? Casamento é um negócio complicado, né, Carlão? Pra todo mundo. Então... Separação
separação de bens ou junção. Vamos lá. Hoje o governador Wilson Lima teve na Band News, ele foi conversar com a jornalista Paula Guitaife, que é muito rápida no trabalho que faz e, obviamente, não ia deixar o governador sair daquela mesa sem falar sobre eleição 2024. Mas o governador também é sabonete, né? É político, virou político profissional e respondeu com quase assim, olha, eleição 2024 não é assunto que me pertence, eu não vou concorrer, porque Paula perguntou se ele vai apoiar Davi Almeida, que justamente traz como é que tá essa relação aí Davi e Wilson. Ele falou que não vai concorrer, ele não vai falar desse assunto, esse assunto é pro ano que vem, as pessoas que cabe, e ele mantém a parceria com a prefeitura. É importante essa diferença. Ele não falou com o prefeito, ele falou com a prefeitura. O governo, para o bem da prefeitura, para o bem da cidade, vai inaugurar uma obra nova, agora dia 27, que fez em parceria. A parceria entre o governo e a prefeitura permanece. Ou seja, eu senti ali uma distanciada da pessoa Davi Almeida. Ele não assumiu Davi Almeida. E a gente sabe com quem ele está andando, que não é com Davi Almeida, é com Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa. Portanto, estremecidíssima, e já é sabido que essa relação não tá boa, não. Blink, vamos lá, Blink. Os vereadores vão trabalhar amanhã. Olha aí, sexta-feira, o que tá rolando lá que só você sabe? Menina, eles foram arrancados das férias deles, gente, viu? Porque eles não costumam trabalhar nem segunda, terça e quarta. Mas eles entraram de férias porque votaram LOA, votaram tudo que tinha pra votar, mas faltou uma coisa. E o que leva um vereador de volta ao seu lugar em plenas férias? Dinheiro, né, gente? Tá tendo aí a abertura de um crédito de 6,3 milhões pra Câmara Municipal de Manaus pagar previdência e imposto de renda que está em atraso. Então eles precisam ir lá para aprovar essa lei para poder fazer o pagamento. 6,3 milhões vão sair da reserva de contingência do município para pagar previdência e imposto de renda na Câmara Municipal de Manaus. Olha aí. Volta amanhã. Importante. Beleza. Obrigada, Blink. Boa noite. Boa noite. Valeu, Cíntia Blink, 6h56. 18 horas. 18 horas. Esporte. Agora, giro esportivo, Cid Soares na área. E amanhã o Flu. Olha aí o Flu, hein? O Flu tem uma responsa amanhã muito grande. Será, Cid, que dá pro Flu amanhã, cara? Como é que tá essa situação? Perder não é opção, né? Mas perdendo ou ganhando, amanhã vai ser dia de festa pra torcida do Fluminense e eu tô incluído nessa torcida amanhã. Também. Ao traçar um perfil sobre o Fluminense, o site oficial do Manchester City lembrou que o apelido do Fernando Diniz é Guardiola brasileiro. Olha aí. É mole isso. É mole o que é que embrulhe. Porém, no mesmo texto, destaca que o treinador rechaça essa comparação. E ainda assim é impossível não associar a decisão do Mundial de Clubes, né, aos treinadores, claro. Mais do que uma final, será possível ver um duelo de estilos. Apesar de diferentes, são muito comparados entre si. E aí estaremos aí numa torcida para tirar essa pecha que o Fluminense não tem mundial. E eu creio que amanhã vai ser campeão, sim. Ó, o bichinho. Palmeiras não tem. Para com isso. Amanhã para. Amanhã acaba isso. Calma, que eu chego lá. Vamos lá. Patrick renovou aí com o Amazonas Futebol Clube, segue titular absoluto do Onça. Ele é o 11º jogador do elenco, campeão nacional, que permanecerá na Onça Pintada em 2024, ano em que o clube terá calendário cheio pela frente. O Operário Esporte Clube, né, anuncia a contratação do zagueiro Vitão para a disputa do Campeonato Amazonense de 2024. Ele é ex-Real América da Bolívia e o defensor tem 23 anos. 1,96 m, o cara é alta beça, né? E retorna pro futebol brasileiro aí como 18º reforço do elenco do Sapão da Terra Preta. Vitão não esconde a felicidade com a oportunidade de atuar no Campeonato Amazonense vestindo essa camisa tricolor. Como é que a gente tá de tempo? Temos um tempinho, né? Sob o comando da comissão técnica de Marquinhos Peter, o elenco tricolor trabalhou a pré-temporada na cidade de Manacapuru e o Sapão está no grupo A, ao lado do Amazonas Futebol Clube, Manaus, Nacional e Unidos da Alvorada. Bom, agora você falou do Flamengo, dona Karine. Sim, claro. Corinthians quer o Gabigol e procurou o Flamengo, mas dificilmente vai ter o Gabigol. O camisa 10 da Gávea faz parte dos planos do clube para a temporada de 2024. Caso o Corinthians queira tirar o Gabigol do Ninho do Urubu, a única via seria pagamento integral de multa rescisória do atacante estipulada em 33 milhões de euros, ou seja, 177 milhões de reais. Só isso. Só isso. O Marcos Braz disse que o Gabigol não está à venda.
A gente conta com ele aí no ano que vem, eu também. Gabigol tem um ano de contrato, é um ativo do Flamengo, é um ídolo do Flamengo, é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos mais que ganhou títulos para o clube. Ou seja, ele fica. Ele fica. Provavelmente. Ele não vai, é isso. Tá bom, então. Valeu, gente, é isso. Obrigada, Cid Soares, pelas informações. Valeu, Corinthians, né? Valeu, Cidão. 6h58, você é no melhor mix do Brasil. 18 horas. E a gente segue direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O ano de 2023 vai incluir um novo escândalo na segurança pública do Amazonas. O Ministério Público do Estado constatou que policiais não estão cumprindo penas ou medidas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça. Um detalhe chamou a atenção. O núcleo prisional da Polícia Militar do Estado tem um muro que não impede a saída dos internos. Policiais detentos do regime semiaberto não estão sequer comparecendo à unidade prisional. Os fatos narrados são um grave desrespeito ao Poder Judiciário e às autoridades de segurança do Estado. Apontam para a falta de hierarquia, disciplina e comando da força policial. Policiais não cumprirem a lei e decisões judicialmente abertas é uma ameaça à segurança pública e à democracia. E no Amazonas, o relatório aponta que o descumprimento da lei tem o apoio de seus superiores. O relatório do Ministério Público revela um escárnio contra a população que paga os impostos e espera que as leis sirvam para todos. E é sempre bom lembrar que a Constituição diz que as polícias militares subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores do estado. Diante de mais esse escândalo, o governador e as autoridades policiais devem uma explicação urgente à população. 18 horas. Agora 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.